Olá, eu sou Binho Sinorelli, bem-vindos ao Via Cultural Mix e hoje a gente vai falar na nossa aula sobre leitura e possíveis interpretações de texto. Sobre fundo verde, uma barra de pesquisa com a pergunta: como você define arte? Alguém pincela um quadro colorido. Arte é dar cor à vida? Mulher negra dança. Arte é expressar-se? Homem dança break. Arte é movimento? Alguém fotografa uma cidade com um celular. Arte é registrar momentos? Tinta vermelha se mistura a pinceladas azuis curvas. E se juntarmos tudo em um mix? Logotipos: Via Cultural, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, São Paulo, Governo do Estado. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, um mix de arte e cultura para você. Pessoas ministram videoaulas, conteúdos semanais 100% gratuitos, programação online e presencial, vista aérea de prédios, ocupando a cidade de São Paulo. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix. Experimente arte com a gente. Na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre leituras e possíveis interpretações que a gente possa ter nos textos sobre. Binho é negro, Porque de cabelo quando a loiro gente cacheado acessa e uma cavanhaque obra, preto. Usa seja camiseta ela preta. escrita em prosa, em poesia, ou em conto, em não conto, a gente tende a querer acessar o pensamento daquela autoria, né? Pra gente charfundar melhor o que aquilo está querendo dizer. Ele está E diante especialmente, de um mural já que a repleto gente de está seguindo uma fotografias. linha de texto dramatúrgico teatral, o que aquela autoria, aquela dramaturgia está querendo falar sobre o tempo que ela foi escrita, né? E como que a gente pode se relacionar a partir disso que a gente recebeu esse material e a partir da nossa observação de mundo, a gente fazer as nossas relações e fazer a nossa construção para, quando a gente chegar nessas leituras dramáticas, a criação da personagem ou o direcionamento de como vai ser aquela leitura dramática possa ser um pouco mais fiel e de acordo com a criação de cada uma de vocês. Então, por exemplo, seria recomendado, antes de a gente passar para os exercícios, que a gente tenha esse hábito, por exemplo, como na aula anterior, de pegar qualquer tipo de texto, seja matéria, seja literatura, ou uma dramaturgia, e a gente ter e construir esse hábito de leitura em voz alta, ler qualquer tipo de texto. Porque aí a gente vai ampliando o nosso repertório, que se na primeira aula, inicialmente, a gente tenta reconhecer qual é essa nossa voz, para esse estranhamento estar um pouco mais distante e a gente estar mais confortável e mais segura consigo mesma, quando a gente for falar a palavra falada, né, a palavra projetada no espaço, num segundo momento, essa amplitude de repertório faz com que a nossa cognição nos dê um repertório imenso que vai ajudar, por exemplo, nas nossas construções de leituras dramáticas, né, e de como acessá-las. Além de melhorar a nossa fluidez de leitura, o nosso repertório de referências artísticas, ela ajuda a trazer esse lugar para a gente ter um estudo um pouco mais aprofundado, assim, né? E de a gente conseguir fazer um acesso mais rápido, por exemplo, àquela obra que a gente está acessando para fazer a leitura dramática, por exemplo. Quando a gente pega um texto, a gente procura entender o que ele está querendo dizer, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui, novamente, o capítulo 1º do Machado de Assis, que a gente fez a leitura na aula número 1, e aí eu vou ler novamente para a gente poder abrir aqui um local de um estudo profundo sobre o texto. Então o texto diz assim: Binho lê em um tablet. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou com a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Então, o que a gente pode absorver aqui? Qual é o contexto? O contexto é que um autor, que já
passou dessa para melhor, que já faleceu, começa a querer contar as suas memórias. Esse é o contexto geral. E para isso, ele está argumentando, ele está convencendo de quem está lendo, as leitoras e os leitores, do porquê que ele precisa fazer isso. Então ele traz referências de outras pessoas, de outras referências literárias, para que ele se justifique e faça assim entendível. Então, quando chega na leitura dramática, muitas vezes as pessoas não têm o acesso, né, de quem está ouvindo, às rubricas, né, que falam qual é o espaço, quem é a personagem, se tem uma época específica. A gente não tem essas informações. Então, como a gente deixa um pouco mais palpável para quem está ouvindo, criar essa imaginação para poder acompanhar a narrativa, né? Então, por exemplo, a gente tem essas informações. Quais são os elementos que a gente pode se utilizar? É um figurino? É um cenário que a gente construa, mesmo que seja mais simples? É um objeto que vai fazer uma referência para onde você vai estar? Esse contexto vai ajudar na hora de fazer a leitura dramática, por exemplo. Uma segunda coisa que a gente pode pensar é o que diz nas entrelinhas, por exemplo, desse trecho que a gente acabou de ler do Machado de Assis. Para além do que está escrito, o que está no subentendido, né? Que a gente pode formular várias hipóteses. A primeira hipótese, por exemplo, é o porquê que um defunto deseja contar suas memórias. Ele se sente angustiado, ele sente uma grande ironia de como aconteceu a morte dele e como aconteceu a vida dele, por isso ele sente a necessidade de contar. Então, essas entrelinhas é a gente tentar como se fosse fazer uma psicologia daquela personagem, uma gênese, né? Que a gente vai ver em vários estudos, que posteriormente a gente vê em Stanislavski, a gente pode ver no Brecht, que não é esse estudo da psique da personagem, mas é um estudo de um gestos, né, que é um signo que vai ser traduzido posteriormente, que é quando a gente vê, a gente fala, eu sei o que é esse signo dentro de uma estrutura social, né? A gente pode ir para outros lugares, outros autores, outras autorias, né? Por exemplo, da Dione Carlos, que usa a poesia enquanto potencialidade de personagem, né? Então, em algumas das peças dela, ela explora e explode o lirismo, que é essa poesia que deixa rastros da personagem. Assim como o Machado de Assis deixa rastro do que a gente pode entender a priori do Brás Cubas, né? Que é essa personagem que já faleceu. Uma outra coisa que a gente pode tentar entender e pesquisar nesse primeiro trecho é o hipertexto, né? Então a gente tem a mensagem central, que é essa memória, que é contada pelo defunto. A gente tem a entrelinha, que é o desejo desse defunto contar a sua história, porque ele viveu algo que ele acha importante de ser contado. Isso a primeira leitura. E o hipertexto é qual é o objetivo maior dessa mensagem central, né? Então colocar em questionamento, em reflexão, modos de viver, colocar as classes sociais e a maneira que elas são divididas na sociedade, colocar isso em reflexão, colocar para que a gente possa pensar juntas e juntos. Então, caminha por aí o hipertexto, né? A gente procurar qual é a mensagem maior dentro disso tudo. Aqui a gente está fazendo, apesar de fazer um recorte, já está tentando ver mais amplamente a obra, porque é uma obra conhecida e se não conhece, é de acesso de domínio público, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e é um texto que vale super a pena conferir, que ele, além de ser literário, ele também é muito teatral, ele é muito cenográfico, ele é muito cinematográfico, então é interessante a gente começar por literaturas que instiguem a nossa imaginação também de como fazer leituras dramáticas que fogem do cotidiano, né? E qual a minha relação quando eu me deparo com uma obra dessa, por exemplo? Então eu vejo que tem um defunto, que é um autor, que quer contar suas memórias,
Então, provavelmente, ele já não está mais nesse plano. Então, a gente tem uma imaginação de um plano pós-morte. E como que a gente se relaciona? É o esqueleto dele que está falando? Não é o esqueleto? É só uma voz no espaço? A partir disso, desse pequeno trecho, como que eu me coloco enquanto artista, enquanto leitora ativa, não somente passiva, mas ativa daquilo que eu estou participando, né, fazendo da leitura? Qual é a minha contribuição sobre isso? Por exemplo, como seria as pessoas que infelizmente morreram na Covid-19 se elas começassem a querer contar suas memórias a partir disso? Então a gente tem um contexto que é parte desse momento que a gente vive, que é esse momento contemporâneo, né? Dentro de todas as decisões políticas, dentro de todas as decisões de relações interpessoais. E aí comparar com um texto que é de 1881, né? Que é um defunto querendo contar sua memória. Até o momento, a gente não sabe quem é o Brás Cubas. A gente não sabe, inclusive, o nome dele, né? Então, a gente vai pegando esses rastros e vai fazendo essa construção. E aí, a partir disso, eu me deparo e como eu faço essa relação e essa criação. Será que, na minha criação da leitura dramática, eu vou pegar o texto tradicional tal como ele é e fazer essa leitura? Ou eu vou fazer uma outra criação a partir disso para criar um outro tipo de leitura dramática, criando enxertos dentro disso, né? Então, eu poderia começar com um texto do Machado de Assis, que ele diz: algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias. Eu poderia, por exemplo, começar com o texto do Machado de Assis. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. E colocar um enxerto de uma outra relação que me veio na cabeça enquanto eu estava estudando esse trecho, né? Então, isso tudo compõe tipos de leituras possíveis que a gente possa fazer. E aí, quando eu falo da gente ampliar o nosso repertório, é que talvez essa história vai se conectar com uma notinha de jornal que você viu sobre o óbito de uma pessoa que você não conhecia. E aí isso vão criando outras camadas de leitura. Não necessariamente essa notinha de óbito vai aparecer, mas isso vai dando estofo, vai dando conteúdo e material para você trabalhar internamente, para quando você for fazer a construção dessa leitura dramática, você tenha manejos e repertórios e um leque, um arsenal de material que você possa trazer para dar uma sustância e uma potencialidade para quando você for trazer o texto. E agora a gente vai para um exercício que é de pulso e ritmo, que é quando a gente pega, por exemplo, o texto. A gente fez inicialmente a leitura branda, né, que é essa leitura um pouco mais reta, sem tantas intencionalidades, para colocar ritmos e pulsações diferentes. Mas para que a gente faz isso? Para justamente, primeiro, ela pode ajudar quando você for decorar o texto, mesmo que seja uma leitura dramática que você está apoiada com o texto na mão e você tenha um acesso muito rápido. Uma leitura dramática mais interessante é quando a gente tem o texto, a gente acompanha, mas a gente consegue compartilhar com quem tá assistindo, com quem foi presenciar. Então, isso também ajuda a gente a construir outras camadas de intencionalidades e encontrar outras texturas vocais, outras texturas emocionais e sentimentais para aquele texto. Então, por exemplo, eu só vou pegar a primeira parte desse trecho que a gente escolheu. Eu vou fazer 3 tipos de leitura. A primeira é essa leitura reta, sem intencionalidade. A segunda, uma leitura como se eu tivesse apressado para querer contar alguma coisa. E a terceira, eu vou estar totalmente preguiçoso, acordando, que é como se tivesse o sol entrando pela janela, e aí isso tem a ver com ritmo e pulsação. Por exemplo, a leitura branda. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Agora, a segunda leitura, eu vou alterar o ritmo e a pulsação. Então, o ritmo ele vai estar mais acelerado e a pulsação vai estar aqui.
Binho estala os dedos à frente do corpo. Se você tiver um metrônomo em casa, é ótimo, que aí isso também vai auxiliar você não só ficar entendendo esse ritmo interno, mas vai ter um som externo que vai impulsionar e vai trazer uma outra organização para o seu corpo. Agora eu vou fazer nesse ritmo acelerado como se eu quisesse contar algo para alguém. Então, por exemplo, há algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se porém em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo é como se eu estivesse acordando, estivesse entrando uma luz solar assim, e eu sentindo todo aquele aquecimento, né, de quando a luz toca no seu corpo. Então é um lugar mais preguiçoso. O mesmo trecho ficaria assim, nessa alteração de ritmo e pulsação, que o ritmo ficaria assim. Um tempo de uma respiração profunda e longa. Ele boceja e se espreguiça. Há algum tempo, hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Então, esse foi o terceiro exemplo. Agora, imagine se a gente misturar a leitura branda, a leitura acelerada e essa leitura mais preguiçosa em uma única leitura, para a gente criar camadas. Então, por exemplo, algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Então a gente misturou e isso dá outras intencionalidades para o texto que vai criando camadas e vai criando possíveis leituras que a gente pode desdobrar quando a gente está fazendo essa organização da narrativa. Um último momento que a gente pode brincar é o exercício que eu sugiro para vocês fazerem, é pegar um metrônomo, colocar num tempo mais lento e falar esse texto acompanhando o ritmo e a pulsação. Depois você acelera e a mesma coisa, acompanhando o ritmo e a pulsação. E num terceiro momento, o mesmo texto, você vai colocar num ritmo, numa pulsação, e aí você vai tentar brincar entre o experimento do desacelerado e o experimento do acelerado e ver onde isso pode chegar. Esse é o exercício que eu passaria para vocês e que fica como sugestão para vocês treinarem em casa também, tá bom? E a gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, experimente arte com a gente.